Às vezes a gente faz análise do próprio embrião e da placenta, mas nem sempre a gente consegue esse material, porque às vezes o aborto acontece numa situação que é um aborto completo, que a gente fala. Então ela tem uma cólica, todo aquele material é expelido e às vezes no vaso sanitário, alguma coisa do tipo, então a gente não tem acesso àquele material. A investigação da mulher, quando é um aborto, a gente não costuma fazer a investigação, a não ser que tenha algum indicativo que ela já tenha algum problema de saúde ou algo do tipo. A partir de 2 abortos que se recomenda. Muitas mulheres conhecidas relataram que já tiveram um aborto espontâneo e quão difícil foi essa fase da vida delas. É super importante a gente falar sobre esse assunto, por isso hoje eu vou conversar com a doutora Luísa Russo, que é especialista, ela é médica, obstetra, ginecologista. E como funciona aí, né, dependendo das semanas, se faz curetagem, é uma coisa que vai sair naturalmente, como que funciona? Tem vários tipos, né, de aborto, tem o aborto completo e o aborto incompleto. O aborto completo é aquele que tudo é expelido, o útero fica sem mais nada, faz ultrassom, tá tudo limpo, e aí esse é o aborto completo que não precisa de curetagem. Mas existem abortos incompletos ou abortos retidos, que o feto não tem mais vitalidade, então o coração não tá batendo mais, não é um feto que vai desenvolver, mas aquele material ainda fica lá. E aí nesses casos a gente vai para um procedimento de curetagem, ou amil, que é um outro procedimento que é de aspiração, que a gente acaba fazendo mais hoje em dia, e aí faz esse procedimento que também é uma coisa delicada. Delicada, né? Exato. Acho que delicada é a palavra. É uma coisa que pode ajudar muito, mas é uma coisa muito delicada, né? E depois que a mulher teve esse aborto, ela pode engravidar novamente. Como você falou, tem que esperar um tempo determinado. Depende um pouco da causa do aborto e se teve uma curetagem ou não, mas normalmente se ela menstruar, né, abortou, tem uma menstruação, depois ela já pode tentar voltar a engravidar. Fisicamente, mas psicologicamente nem sempre é assim, porque aí tá preparada, né? nem sempre tá preparada, porque é isso, como é um luto e é uma coisa que mexe muito com a família, às vezes ela não tá preparada pra toda aquela coisa de novo, engravidar, e aí a próxima gestação ela vem com mais medos, principalmente até passar os primeiros 3 meses, né, que é um período que já naturalmente o pessoal tem mais medo, e aí então fisicamente sim, mas psicologicamente às vezes elas precisam de um tempo. E qual é a sua experiência? Geralmente as mulheres engravidam depois de quanto tempo? A Vera falou que depois de 6 meses ela já estava grávida. Em menos de um ano. Com certeza, em menos de um ano. Então é isso. Depende mais de quando. A minha experiência, assim, depende muito mais de quando o casal tá pronto. Porque é um luto pro pai também, né? Claro, a gente fala muito da mãe, foi no sim. corpo dela, mas é um luto pra família. Às vezes tem um irmão mais velho que já sabia sobre a gestação, e aí esse irmão mais velho também sofre o luto de perder um irmão, é um luto pra aquela família. Então pode-se tentar e normalmente engravida no máximo em um ano. Então, assim, a maior parte dos casais nos primeiros 3 meses, depois 6 ou um ano, mas não costuma demorar. O aborto espontâneo, ele não faz com que você tenha uma infertilidade futura. Então não é porque você teve um aborto que você não vai conseguir engravidar de novo. Muito provavelmente você vai conseguir engravidar e muito provavelmente na próxima gestação vai dar tudo certo. Em algum caso, o homem é analisado, por exemplo, se uma mulher tem um aborto de repetição, o homem também passa por análise? Porque se é de repetição, a gente pensa que também tem alterações cromossômicas que podem estar acontecendo, que é do DNA do feto. Então aí a gente tem que analisar se o DNA da mãe e do pai são saudáveis também. Então se tá tudo certo com os dois. Então, fora os casos de infertilidade, que a gente sempre tem que avaliar o homem e nem sempre isso é avaliado. E aí tudo que você fala de maternidade, pense sim muito mais na mulher. E aí quando você fala em gestar, tudo, o homem tem uma participação, 50%, né, de participação. A gente pega os dois, metade de cada. Então tem uma participação importante também da figura paterna, assim, em tudo isso. Doutora, e quais são os maiores mitos e mal entendidos, né, no caso de aborto espontâneo? Assim, o que eu colocaria como maiores mitos é que se você fez isso, você vai abortar. Porque é o que eu vejo as pacientes falam, nossa, eu sofri um aborto. Em vez de receber um acolhimento, às vezes falam, ai, mas é porque você não acha que você tá fazendo coisa demais? Você não acha que você pegou seu filho mais velho? E aí começam a apontar o dedo e a pessoa assim... cai o chão, você fala, gente, eu já tô aqui em luto e aí o pessoal tá apontando. Então o que o pessoal correlaciona muito é se a mulher faz muitas coisas. Então se faz muita atividade, se trabalha muito, isso vai gerar... Se pega o filho mais velho, meu Deus. Exato. Meu Deus, vai baixar aqui. Como se isso fosse mudar tudo. E aí, imagina, isso é um grande mito, não tem nenhuma recomendação desse tipo, só em casos específicos que seu médico falou, olha, no seu caso você tem uma coisa especial e você não pode tal coisa, mas não é que nenhuma gestante pode fazer isso.
aborto. E eu acho que outro mito muito comum é isto, que o aborto é uma coisa muito rara, que acontece com pouquíssimas pessoas e que só vai acontecer com mulheres que não conseguem engravidar, quando na verdade ele é uma coisa extremamente comum, muito escondida e muito pouco falada e muito pouco acolhida, e que acontece com tanta gente, né? Então a gente começa a conversar e aí acho que demora um tempo, e naturalmente demora, para as mulheres terem facilidade de falar isso. Por exemplo, a Vera Vial acho que foi falar isso muitos anos depois pela primeira vez. E depois que já tem um filho, que já conseguiu estruturar a sua família. Então eu acho que fica essa sensação de que isso não acontece com ninguém, entendeu? Que só acontece com uma pessoa, quando na verdade a gente sabe que é uma doença, infelizmente, muito prevalente, né? E o fator idade interfere em alguma coisa ou não? A idade Eu queria falar que não, mas sim. Meu sonho era falar que não, mas interfere, porque quanto mais velha a gente vai ficando, infelizmente a qualidade dos nossos óvulos vai piorando. E aí com isso aumenta a chance de ter algumas alterações cromossômicas do DNA daquele feto. E aí aumenta a chance de se ter aborto. Então quanto mais velha, maior a probabilidade de se passar por um aborto espontâneo ao longo. Esse mais velha seria quanto? Acima de 35 anos. Imagina, Eu sei que é muito nova. doloroso. É muito então. doloroso falar isso, porque a maior parte das mulheres está engravidando, né? Acima dos 35 Mas anos. eu não acho que as mulheres hoje estão se cuidando mais, assim. Eu vejo as mulheres de 40, 50, assim, parecem 30. Eu acho que isso mudou muito. Isso assim. Estilo de vida. Tudo, né? Alimentação, atividade física. Eu acho que sim, isso tem um papel muito importante quando a gente fala em fertilidade. Mas você sabia que todas as mulheres já nascem com os óvulos delas. Então os óvulos que você tem hoje foram formados na barriga da tua mãe e nascem até hoje. Então eles vão envelhecendo com a gente. O estilo de vida ajuda muito, mas ele não impede, não retarda esse envelhecimento. Então pode ser que no futuro a gente veja que 35 não é uma idade tão emblemática que nem a gente considera hoje. E óbvio, uma mulher de 36, 37, 38, saudável, nunca teve nada, faz atividade física, ela vai ter uma saúde reprodutiva boa. Então muito provavelmente sim. Mas eu não consigo também não falar do fator idade, porque eu acho difícil também quando a gente pega pacientes mais velhas tentando engravidar e elas falam, nossa, mas ninguém me falou que isso podia acontecer, entendeu? Ninguém me falou que se eu ficasse mais velha e se eu soubesse disso, eu teria feito alguma coisa diferente. Eu teria congelado meus óvulos, eu teria esperado um pouquinho no trabalho e engravidado antes. Então também acho que esse alerta ele é bem legal pra gente refletir sobre as vidas. É o que eu falo pra paciente, eu só quero que você tenha informação pra você tomar as decisões. Mesmo que a decisão seja, vou deixar mais pra frente e ver o que acontece, ela é uma decisão embasada, né? Não é uma decisão totalmente aleatória, assim. E você acha que em casos de inseminação ou fertilização in vitro tem mais chances de sofrer um aborto espontâneo? Tem mais chances de sofrer um aborto espontâneo. Muitas vezes isso a gente nem chama de aborto, a gente fala que foi uma falha de implantação, né? Porque quando a gente fala em fertilização, tem a transferência do embrião. Então a gente prepara todo aquele ambiente do útero e faz a transferência do embrião. E às vezes nem o beta-HCG chega a ser positivo. Então aquele embrião não conseguiu implantar naquele útero para conseguir desenvolver uma gestação. Ou consegue implantar e depois vai para um aborto. Então isso acontece, mas por outro lado a reprodução humana e a fertilização ajuda tantos e tantos casais, né? E ainda com esse fator idade em jogo, cada vez mais a gente tá vendo crescer esse ambiente que tá dando uma liberdade maravilhosa para as mulheres. Sim, muitas possibilidades, né? A mulher decidir quando ela quer, quando ela se sentir pronta. Como, exato. Tirou um pouco aquela pressão. Enfim, isso é maravilhoso, né? Esse avanço da medicina aí a gente tem que agradecer. Exato. Obrigada, doutora. Obrigada a Adorei, vocês. Né, esses relatos aí, compartilhar sua experiência e dar esperança aí para as mulheres que estão passando por isso, né? Acreditar, eu acho que a gestação também é muito psicológico, com certeza. Né? A gente tem que estar se sentindo bem, então passar pelo luto, enfrentar, ser acolhido. E acreditar, né? Comemorar, curtir a gestação, Sim, que vai dar certo. Isso aí. Obrigada a você, Júlia. Pessoal, se inscrevam no canal e deixem nos comentários aqui se vocês têm mais alguma dúvida. Vou deixar o Instagram da doutora também, entra lá. Pode perguntar até mesmo diretamente para ela. Obrigada. Beijo, até o próximo vídeo.